Uma mãe entregou sua filha de 19 anos a um chefe Apache nas montanhas, alegando vergonha das feridas de sarna que desfiguravam o rosto da jovem desde a infância. O silêncio dela ecoou. Antes da gente seguir por essas trilhas sagradas, me conta aí nos comentários de onde você está assistindo essa jornada. Deixa um like e se inscreva no canal para continuar caminhando com a gente. O ano era 1920, quando ela chegou às terras Apache do Novo México pela primeira vez. Bia tinha 17 anos e feridas que queimavam como brasas em sua pele morena. Cada marca vermelha e inchada contava uma história de dor que ela nunca compreendeu completamente. Desde pequena, essas feridas apareciam e desapareciam sem explicação, deixando sua pele sempre dolorida e seu coração sempre pesado. Sua mãe, Maria Esperança, era uma comerciante espanhola de rosto duro e mãos calejadas. Naquela manhã de setembro, segurou o braço da filha com força desnecessária, evitando tocar nas feridas que tanto a envergonhavam. "Você vai ficar aqui agora", disse Maria, sem olhar nos olhos da menina. "Mangas Verdes vai cuidar de você." Bia sentiu o chão se mover sob seus pés descalços. O vento do deserto soprava forte, levantando poeira vermelha que grudava em suas feridas úmidas. Ela conhecia essas terras apenas pelas histórias que ouvia no mercado de Santa Fé. Histórias de guerreiros Apache que montavam cavalos selvagens e conheciam cada pedra do deserto como se fossem irmãos. Mangas Verdes apareceu como uma sombra alta contra o sol do meio-dia. Seus cabelos pretos tinham fios de prata que brilhavam como metal polido, e seus olhos escuros estudaram Bia por um tempo que pareceu eterno. Ele usava roupas de couro trabalhado, decoradas com contas de osso e colares de turquesa que brilhavam contra seu peito largo. "As feridas não definem quem você é", disse ele, surpreendendo a todos. Sua voz era grave como o trovão que ecoa nas montanhas. "Mas talvez mostrem de onde você realmente veio." Maria se afastou rapidamente, como quem foge de um incêndio. Não disse adeus, não olhou para trás uma última vez. Apenas subiu em sua carroça velha e partiu, deixando uma nuvem de poeira e o coração partido de uma menina que nunca entendeu por que nasceu diferente de todas as outras. Bia ficou sozinha no meio do acampamento Apache, cercada por olhares curiosos e sussurros em uma língua que não conhecia. Crianças pequenas apontavam para suas feridas e corriam para perto de suas mães, escondendo-se atrás de saias de couro. Homens de rosto sério balançavam a cabeça, preocupados com o que essa chegada poderia significar. Uma mulher idosa se aproximou devagar, como quem caminha entre espinhos. Seus cabelos brancos estavam trançados com contas coloridas de turquesa e coral, e suas mãos eram cobertas por rugas profundas como mapas de terras antigas. Era Naunish, a curandeira mais respeitada da tribo, conhecida por sua sabedoria com as plantas do deserto. "Venha, menina", disse ela em espanhol quebrado, mas gentil. "Você precisa de água limpa e sombra fresca." Naunish levou Bia para uma tenda pequena nas bordas do acampamento, longe dos olhares curiosos. O cheiro de ervas secas e fumaça de lenha de pinhão encheu o ar quente. A menina se sentou em uma manta de lã macia, sentindo pela primeira vez em anos um lugar que não parecia rejeitá-la completamente. "Por que ele me trouxe aqui?", perguntou Bia, tocando uma das feridas que ardia em seu braço. "Por que não me mandou embora como todos os outros?" Naunish mexeu devagar em um pote de barro cheio de pasta verde que cheirava a menta selvagem. "Mangas Verdes vê coisas que outros não conseguem ver. Talvez suas feridas não sejam o que todos pensam que são." A velha curandeira aplicou a pasta fria nas feridas de Bia, que suspirou de alívio. Era a primeira vez em meses que a dor diminuía um pouco. Os dedos experientes de Naunish trabalhavam com cuidado, como se cada ferida fosse preciosa. "Minha mãe dizia que nasci assim por castigo", murmurou Bia. "Que fiz algo errado antes mesmo de respirar." "Mães às vezes não entendem os presentes que carregam", respondeu Naunish, sem parar de aplicar o remédio.
Às vezes, o que parece maldição é na verdade bênção disfarçada. Naquela primeira noite, Bia mal conseguiu dormir. O frio do deserto chegou sem avisar, muito diferente do clima que conhecia. Nalnish trouxe mais cobertores e se sentou ao lado da menina. "Conte-me sobre suas feridas", disse a curandeira, mexendo em um fogo pequeno dentro da tenda. Quando começaram, Bia puxou as mantas até o queixo. "Desde que me lembro. Minha mãe dizia que eu nasci com elas, mas não é verdade. Apareceram quando eu tinha 5 anos, bem no dia em que..." Ela parou, engolindo as palavras. "No dia em que o quê, criança?" "No dia em que meu pai desapareceu. Maria disse que ele foi embora porque não aguentava me ver assim. Mas eu lembro dele sussurrando coisas estranhas para mim quando pensava que eu dormia. Palavras que não eram em espanhol." Nalnish parou de mexer no fogo. Seus olhos brilharam com interesse. "Que tipo de palavras?" "Não sei, mas quando ele falava, minhas feridas paravam de doer." A curandeira ficou quieta por um longo tempo. Do lado de fora, o vento assobiava entre as tendas e cachorros latiam baixinho. Bia sentia o cheiro das plantas que Nalnish queimava no fogo. Um aroma doce e calmante que a fazia se sentir segura. "Amanhã", disse a velha finalmente, "você vai conhecer os outros. Alguns não vão entender por que está aqui, mas lembre-se, Mangas Verdes nunca faz nada sem motivo." "E qual é o motivo?" "Talvez seja você quem precisa descobrir isso." Quando Bia acordou na manhã seguinte, o sol já estava alto e o acampamento fervilhava de atividade. Mulheres preparavam comida do lado de fora de suas tendas, crianças corriam entre os cavalos e homens conversavam em grupos pequenos. Tudo parou quando ela saiu da tenda de Nalnish. Um garoto da sua idade se aproximou. Seus cabelos eram longos e pretos como a noite, e ele usava uma camisa de algodão branco. Nos punhos, pulseiras de contas coloridas brilhavam no sol. "Sou Victório", disse ele em espanhol claro. "Meu avô é Mangas Verdes." Bia baixou a cabeça, cobrindo instintivamente as feridas no pescoço com o cabelo. "Eu sou..." começou ela, mas Victório a interrompeu. "Você é Bia. Meu avô já nos contou. Ele estudou as feridas sem nojo ou medo. Elas doem?" "Sempre", respondeu ela, surpresa com a pergunta direta. "Minha irmã nasceu com uma marca roxa que cobria metade do rosto. Os comerciantes mexicanos diziam que era a marca do demônio, mas nós sabíamos que era a marca dos espíritos. Ela era a melhor rastreadora da tribo. Ela cresceu e se casou com um guerreiro navajo. Agora vive longe daqui, mas ainda volta para nos visitar. As marcas não definem quem somos." Essas palavras tocaram o coração de Bia como água fresca em dia de calor. Pela primeira vez em anos, alguém da sua idade falava com ela sem medo ou pena. "Quer que eu te mostre o acampamento?" perguntou Victório. Bia hesitou. "E se as outras pessoas não gostarem? Então é problema delas, não seu." Juntos, caminharam pelo acampamento. Victório mostrou onde ficavam as melhores fontes de água, onde as mulheres teciam cestas, onde os homens mais velhos ensinavam os jovens a fazer flechas. Alguns olhavam para Bia com curiosidade, outros com desconfiança, mas ninguém foi cruel. "Ali", disse Victório, apontando para uma tenda maior decorada com símbolos pintados, "fica meu avô. Ele quer falar com você depois do meio-dia." O estômago de Bia se revirou. "Sobre o quê?" "Sobre por que você está aqui e sobre o que suas feridas realmente significam." O resto da manhã passou devagar. Bia ajudou Nalnish a preparar remédios, aprendendo os nomes das plantas em Apache. Algumas das palavras eram familiar de algum jeito, como se já as tivesse ouvido antes. Quando o sol estava no meio do céu, Mangas Verdes mandou chamá-la. Bia entrou na tenda grande com as pernas tremendo. O chefe Apache estava sentado em uma manta bordada, fumando um cachimbo de pedra. A fumaça subia em espirais preguiçosas. "Sente-se", disse ele, gesticulando para uma almofada à sua frente. Bia obedeceu, mantendo os olhos baixos.
Olhe para mim, criança. Ela ergueu a cabeça devagar. Os olhos de Mangas Verdes eram gentis, mas cheios de uma sabedoria que parecia antiga como as montanhas. Sua mãe te contou alguma coisa sobre seu pai? Não muito, só que ele foi embora quando eu era pequena. E as feridas? Ela explicou de onde vieram? Disse que era castigo, que eu nasci marcada. Mangas Verdes balançou a cabeça lentamente. Sua mãe mentiu para você, Bia. Ela mentiu porque tinha medo. O coração da menina disparou. Medo de quê? Medo da verdade sobre quem você realmente é. A noite caiu sobre o acampamento Apache como um cobertor escuro bordado de estrelas brilhantes. Bia deitou em sua nova cama, ouvindo sons estranhos mas reconfortantes ao redor. Cavalos bufando baixinho, vozes conversando em tons suaves, o crepitar constante das fogueiras e, ao longe, o som de um tambor batendo devagar como um coração gigante. Ela fechou os olhos e pensou na mãe que a abandonou sem explicação, nas feridas que a faziam diferente de todos, no homem de olhos sábios que a acolheu quando ninguém mais quis. Talvez, pela primeira vez na vida, ela tivesse chegado ao lugar onde pertencia. Mas será que esse lugar realmente a aceitaria? Será que ela conseguiria encontrar paz entre pessoas tão diferentes dela? E que verdade terrível Mangas Verdes guardava sobre seu passado? Se você está se perguntando a mesma coisa, continue conosco nesta jornada de descobertas. Já passou 3 semanas desde que Bia chegou ao acampamento Apache e ainda sentia que carregava um peso invisível nos ombros. Você conhece essa sensação de não pertencer a lugar nenhum? De sentir que existe uma verdade escondida sobre você, mas ninguém quer contar? As manhãs no deserto do Novo México eram frias como gelo, mas o sol esquentava rápido e forte. Bia acordava antes de todos, ajudando Nalnish a coletar plantas medicinais nas encostas rochosas das montanhas próximas. Essa aqui, disse Nalnish, apontando para uma planta de folhas prateadas. Chamamos de lágrima da lua. Só cresce onde pessoas especiais caminharam. Bia tocou as folhas delicadas. Onde seus dedos passavam, as plantas pareciam brilhar mais. Era estranho, mas ela não contou nada para a curandeira. Por que Mangas Verdes não me disse qual é a verdade sobre mim? Perguntou Bia pela 10ª vez naquela semana. Porque verdades importantes não podem ser jogadas como pedras. Elas precisam crescer dentro de você como sementes. A velha Apache coletava raízes com cuidado, colocando cada uma em sacos de couro diferentes. Seus movimentos eram precisos, como de quem fez aquilo a vida toda. Você já teve filhos, Nalnish? A curandeira parou de cavar. Suas mãos ficaram trêmulas por um momento. Tive uma filha. Ti era o nome dela. Significa vermelho, como o pôr do sol. O que aconteceu com ela? Foi levada, quando tinha 17 anos, como você agora. Bia sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com o vento frio da montanha. Levada por quem? Por soldados mexicanos durante uma das guerras. Nunca mais a vimos. As duas ficaram em silêncio por um tempo. O único som era o vento assobiando entre as rochas e o canto distante de um gavião. É por isso que você cuida de mim? Perguntou Bia baixinho. Talvez. Ou talvez seja porque vejo algo em você que me lembra dela. Quando voltaram ao acampamento, Victório estava esperando com notícias. Seu rosto jovem estava sério demais para um garoto de 18 anos. Meu avô quer que vocês duas venham imediatamente, disse ele. Chegaram visitantes. No centro do acampamento, 3 homens montados em cavalos cansados conversavam com Mangas Verdes. Eles usavam roupas de couro gastas e tinham rostos queimados pelo sol. Comerciantes, pensou Bia. Mas quando se aproximou, ouviu uma das vozes falando em espanhol sobre uma garota com feridas estranhas e recompensa por informações. Seu sangue gelou. Mangas Verdes viu Bia se aproximando e gesticulou para que ela ficasse escondida atrás de uma das tendas maiores. Nalnish a seguiu, empurrando-a gentilmente para longe dos olhares curiosos.
Quem são eles? Sussurrou Biá. Homens que fazem perguntas demais, respondeu Nalnish. Fique aqui e não faça barulho. Do seu esconderijo, Biá conseguia ouvir pedaços da conversa. Os homens falavam sobre uma mulher rica em Santa Fé que procurava por uma menina perdida. Descreviam exatamente suas feridas, sua idade, até a cor dos seus olhos. Não sabemos de nenhuma garota assim, disse Mangas Verdes com voz firme. Aqui só vivem pessoas da nossa tribo. Tem certeza, chefe? A recompensa é boa, $50 em ouro. Tenho certeza. Os comerciantes insistiram mais um pouco, mas Mangas Verdes não mudou sua resposta. Depois de uma hora, eles foram embora, prometendo voltar. Quando as vozes se afastaram, Biá saiu do esconderijo com as pernas bambas. $50 era mais dinheiro do que Maria ganhava em 6 meses vendendo especiarias. Por que ele mentiu por mim? Perguntou ela a Nalnish. Porque sabe que você não está pronta para voltar. Ainda não. Pronta para quê? Para enfrentar quem você realmente é. Naquela tarde, Mangas Verdes chamou Biá para uma caminhada. Eles subiram por uma trilha estreita que serpenteava entre rochas vermelhas até chegarem a uma caverna escondida. Este lugar é sagrado para nosso povo, disse ele, acendendo uma tocha. Aqui guardamos as histórias mais importantes. As paredes da caverna eram cobertas de desenhos antigos. Biá viu figuras de cavalos, pessoas caçando, símbolos que pareciam representar o sol e a lua. Vê aquela pintura ali? Mangas Verdes apontou para um desenho de uma mulher cercada de linhas onduladas. É Guyenne, a mulher corajosa. Ela viveu 100 anos atrás e tinha um dom especial. Que tipo de dom? Ela conseguia curar com o toque e falar com os animais. Mas o mais importante, ela tinha marcas na pele que brilhavam quando usava seus poderes. Biá engoliu em seco. Marcas como feridas, marcas como as suas. O velho Apache se virou para olhar diretamente nos olhos dela. Guyenne teve uma filha que se casou com um comerciante mexicano. Eles se mudaram para longe, para um lugar onde ela pudesse esconder sua herança Apache. Por quê? Porque naquela época, ser Apache significava perigo. Muitas pessoas odiavam nosso povo. Biá sentiu o coração disparar. E essa filha, ela teve filhos? Teve uma filha, e essa filha teve outra filha, e assim por diante. Está me dizendo que eu sou... Está me dizendo que você é descendente de Guyenne, sim. Sua bisavó era Apache, filha da mulher mais poderosa que nossa tribo já conheceu. A caverna pareceu girar ao redor de Biá. Ela se apoiou na parede fria, tentando processar o que estava ouvindo. Mas como você sabe disso? Porque prometi à sua bisavó que cuidaria de sua família. Quando ela morreu, me passou um colar de turquesa que pertencia a Guyenne. Disse que um dia, uma menina da linhagem voltaria para casa. Mangas Verdes tirou algo do pescoço. Um colar delicado de turquesa e prata que brilhava à luz da tocha. Este colar reconhece o sangue de Guyenne. Quando sua mãe te trouxe aqui, ele esquentou contra meu peito. Era o sinal que eu esperava há 20 anos. Biá estendeu a mão trêmula. Quando tocou o colar, uma sensação quente subiu por seu braço. As feridas em sua pele pararam de doer pela primeira vez em semanas. Por que Maria nunca me contou isso? Porque ela tinha medo. Medo do que você poderia se tornar se descobrisse a verdade. E o que eu poderia me tornar? Mangas Verdes sorriu pela primeira vez desde que ela o conhecera. Uma curandeira poderosa. Uma líder, uma ponte entre 2 mundos. Mas eu não sei fazer nada disso. Ainda não. Mas Nalnish pode te ensinar. E o tempo vai despertar os dons que dormem em você. Quando desceram da montanha, o sol estava se pondo em tons de laranja e roxo. Biá caminhava em silêncio, sentindo o peso do colar de turquesa contra seu peito e o peso ainda maior da verdade que acabara de descobrir. No acampamento, Nalnish a esperava com chá de ervas e um sorriso sábio. Ele te contou, não é? Como você sabia? Porque suas feridas pararam de brilhar vermelho.
Agora tem um brilho prateado, como deveria ser. Biá olhou para seus braços. Era verdade. As marcas, que sempre foram vermelhas e inflamadas agora, tinham um tom prateado suave, quase bonito. O que isso significa? Significa que você está começando a aceitar quem realmente é. E isso é só o começo. Naquela noite, pela primeira vez desde que chegara, Biá dormiu sem dor. Sonhou com uma mulher de cabelos longos e olhos gentis que sussurrava em Apache coisas que ela quase conseguia entender. Quando acordou, sabia que sua vida tinha mudado para sempre. Não era mais a garota rejeitada que Maria abandonara. Era Biá, descendente de Guyen, e tinha uma herança poderosa para descobrir. Nos dias seguintes, Nalnish começou a ensinar Biá sobre as plantas medicinais de forma diferente. Agora, não apenas mostrava quais usar, mas como sentir a energia delas. Feche os olhos, disse a curandeira, colocando uma raiz nas mãos de Biá. O que você sente? Biá segurou a raiz pequena e rugosa. Está quente e parece que está vibrando. Exato. Essa é uma raiz de cura para ossos quebrados. Seu dom está despertando, criança. A cada dia, Biá descobria algo novo sobre si mesma. Quando tocava plantas doentes, elas ficavam mais verdes. Quando animais feridos se aproximavam, suas feridas prateadas brilhavam levemente e os bichos saíam curados. Vitório notou as mudanças também. Você parece diferente, disse ele certa manhã, enquanto caminhavam até o rio para buscar água. Mais completa. Como assim? Antes, você sempre parecia estar procurando algo. Agora parece que encontrou. Biá sorriu, tocando o colar de turquesa que agora usava sempre. Acho que encontrei mesmo. Mas nem tudo estava tranquilo. Os homens que procuravam por ela voltaram 2 vezes mais, sempre com novas perguntas e ofertas maiores. Mangas Verdes os mandava embora, mas Biá via a preocupação crescendo em seus olhos. Eles não vão desistir, disse Nalnish uma noite, enquanto preparavam remédios à luz do fogo. Alguém muito poderoso quer você de volta. Mas por quê? Maria sempre me tratou como se eu fosse um peso. Talvez ela não fosse realmente sua mãe. Biá derrubou o pote de ervas que estava segurando. O que você quer dizer? Mangas Verdes me contou mais da história hoje. Sua verdadeira mãe era Ti, minha filha. Ela foi levada grávida pelos soldados mexicanos. O mundo pareceu parar ao redor de Biá. Sua filha era minha mãe? Sim. E quando ela morreu no parto, Maria ficou com você, mas nunca contou quem você realmente era. Lágrimas desceram pelo rosto de Biá. Finalmente, entendia por que Nalnish a tratava com tanto carinho. Não era apenas bondade, era amor de avó. Por que não me contou antes? Porque queria que você descobrisse quem era por conta própria primeiro. Agora que sabe sobre Guyen, pode entender o resto. Naquela noite, Biá não conseguiu dormir. Saiu da tenda e caminhou até uma rocha alta onde gostava de observar as estrelas. Vitório a encontrou lá, sentado ao seu lado, sem dizer nada. Sabe o que é mais estranho? Disse Biá depois de um tempo. Eu sempre senti que Maria não era realmente minha mãe. Há algo no jeito que ela me olhava, como se você fosse um presente que ela não sabia como usar. Exato. Agora você sabe por quê. Você sempre foi destinada a estar aqui, conosco. Biá olhou para as estrelas que brilhavam como pontos de prata no céu escuro. Às vezes tenho medo, Vitório. E se eu não conseguir ser o que todos esperam? E se meus poderes não forem suficientes? Minha avó costumava dizer que o medo é como sombra. Só existe quando você dá as costas para a luz. Sua avó era sábia. Era. E ela teria gostado muito de você. Nos dias que se seguiram, Biá se dedicou completamente ao aprendizado. Nalnish, agora ela sabia que podia chamá-la de avó, ensinava não apenas sobre plantas, mas sobre a história de seu povo, sobre os rituais sagrados, sobre como usar os dons que herdara. Guyen, contou a velha curandeira, conseguia curar qualquer doença tocando a pessoa,
mas seu dom maior era unir tribos diferentes para a paz. Como ela fazia isso? Com sabedoria, paciência e principalmente mostrando que somos todos irmãos sob as mesmas estrelas. Uma tarde, enquanto praticava curar plantas murchas, Bia ouviu gritos vindos do acampamento. Correu de volta e encontrou uma cena terrível. Um menino Apache de 5 anos havia sido pisoteado por um cavalo selvagem. Sua perna estava quebrada e sangue escorria de um corte na cabeça. Todos estavam ao redor da criança, mas ninguém sabia o que fazer. Naalnish estava longe, coletando ervas nas montanhas. Bia se ajoelhou ao lado do menino sem pensar. Colocou as mãos sobre a perna quebrada e fechou os olhos. Sentiu uma energia quente percorrer seus braços e suas marcas prateadas brilharam como pequenos sóis. Quando abriu os olhos, a perna do menino estava curada. O corte na cabeça havia cicatrizado. A criança se levantou e correu para a mãe, como se nada tivesse acontecido. Todos olhavam para Bia em silêncio absoluto. É verdade, então, sussurrou uma das mulheres. Ela realmente é descendente de Guyen. A partir daquele dia, a atitude da tribo mudou completamente. Não havia mais olhares de desconfiança ou sussurros preocupados. Agora, pessoas vinham até ela pedindo bênçãos, curas, conselhos. Mas será que estaria pronta para toda essa responsabilidade? E que verdades ainda mais profundas estavam esperando para serem descobertas? Se essa revelação mexeu com você tanto quanto mexeu com ela, compartilhe nos comentários. 2 meses haviam se passado desde que Bia descobriu quem realmente era, e o acampamento Apache começou a viver algo extraordinário. Você já viu um lugar se transformar completamente pela presença de uma única pessoa? Às vezes, alguém especial chega e muda tudo ao redor, como se trouxesse uma luz nova. O primeiro sinal foi com os cavalos. Os animais que antes eram difíceis de domar, agora se aproximavam de Bia por vontade própria. Ela não precisava de cordas ou freios. Bastava estender a mão e sussurrar palavras suaves em Apache. Como você faz isso? Perguntou Vitório, observando Bia acalmar um garanhão selvagem que ninguém conseguia montar há meses. Não sei explicar, respondeu ela, passando a mão pelo pescoço do animal. É como se eu conseguisse sentir o que ele está sentindo. O medo, a dor, a necessidade de liberdade. O cavalo baixou a cabeça e apoiou o focinho no ombro de Bia, como fazem os animais com pessoas em quem confiam completamente. Isso é impossível, murmurou um dos guerreiros mais velhos, Ju, que havia passado a vida toda treinando cavalos. Esse animal machucou 3 homens na semana passada. Mas Bia não estava prestando atenção nos comentários. Suas mãos haviam encontrado uma ferida profunda na pata do garanhão e suas marcas prateadas começaram a brilhar. Quando retirou as mãos, a ferida havia desaparecido. O cavalo relinchava baixinho, como se estivesse agradecendo. Guyen voltou, sussurrou uma mulher idosa. Ela voltou na forma desta menina. Mas nem todos estavam felizes com os dons crescentes de Bia. Alguns guerreiros achavam que poderes assim traziam perigo. Outros tinham medo de que ela fosse embora, assim que descobrisse o quanto era poderosa. Poderes grandes sempre trazem problemas grandes, resmungou Cotilo, um guerreiro de meia idade com cicatrizes no rosto. Lembram-se do que aconteceu com Guyen? Ela morreu jovem por causa dos seus dons. Mangas Verdes ouvia essas conversas em silêncio, mas Bia percebia a preocupação crescendo em seus olhos. Uma manhã, enquanto colhia ervas com Naalnish, sua avó, Bia fez uma pergunta que vinha guardando há semanas. Como Guyen morreu realmente? Naalnish parou de cortar raízes. Suas mãos velhas tremeram ligeiramente. Por que quer saber isso, criança? Porque preciso entender. Se eu tenho os mesmos dons dela, preciso saber que perigos posso enfrentar. A velha curandeira suspirou profundamente, como quem carrega um peso há muito tempo. Guyen não morreu por causa dos seus dons. Morreu porque homens poderosos queriam usar esses dons para seus próprios fins.
Que homens! Comerciantes ricos, militares, até outros chefes tribais. Todos queriam controlar uma mulher que conseguia curar qualquer ferida e acalmar qualquer conflito. Bia sentiu um frio na barriga. E o que aconteceu? Ela se recusou a ser usada. Então eles tentaram levá-la à força. Na luta, ela morreu protegendo nossa tribo. E você acha que a mesma coisa pode acontecer comigo? Nalnish olhou diretamente nos olhos da neta. Acho que por isso aqueles homens estão te procurando. Alguém sabe sobre seus dons e quer usá-los. Naquela tarde, como se o universo quisesse confirmar os medos de Nalnish, os visitantes voltaram. Mas desta vez eram diferentes. Em vez de 3 comerciantes simples, chegaram 5 homens bem vestidos, montados em cavalos caros, acompanhados de 2 soldados mexicanos. O líder do grupo era um homem de meia idade, com bigode bem aparado e roupas que gritavam riqueza. Seus olhos eram frios como gelo, e ele falava espanhol com sotaque de quem nasceu na capital. Sou Dom Francisco Mendoza, anunciou ele, sem descer do cavalo. Vim buscar a menina que pertence à minha família. Mangas Verdes se aproximou devagar, mas Bia podia ver a tensão em cada movimento do velho chefe. Aqui não há nenhuma menina que pertença à sua família. Não minta para mim, índio, disse Dom Francisco com desprezo. Sei que está escondendo uma garota de 17 anos com feridas na pele. Ela é minha sobrinha, filha da minha falecida irmã. Bia estava escondida atrás de uma tenda, mas conseguia ouvir cada palavra. Seu coração batia tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvi-lo. E mesmo que houvesse tal menina, respondeu Mangas Verdes com voz firme, o que te faz pensar que ela quereria ir com você? Dom Francisco sorriu, mas não havia calor naquele sorriso, porque posso oferecer a ela riqueza, educação, um lugar na sociedade civilizada, coisas que vocês, selvagens, nunca poderão dar. Riqueza não cura corações partidos, disse o chefe Apache. Civilização que maltrata os próprios não merece esse nome. A tensão no ar era tão espessa que parecia que uma tempestade estava se formando. Os guerreiros Apaches se posicionaram discretamente ao redor do acampamento, prontos para defender sua terra. Posso fazer isso da maneira fácil ou da maneira difícil, continuou Dom Francisco. Se me entregarem a menina pacificamente, irei embora. Se não... Ele gesticulou para os soldados que colocaram as mãos nos punhos das espadas. Foi nesse momento que Bia tomou uma decisão que mudaria tudo. Saiu de trás da tenda e caminhou até o centro do acampamento, onde todos podiam vê-la. Eu sou a menina que você procura, disse ela, com voz mais firme do que se sentia por dentro. Dom Francisco a estudou da cabeça aos pés, e Bia viu algo estranho em seus olhos quando ele notou suas marcas prateadas. Não era nojo ou medo, era ganância. Sim, murmurou ele, você é exatamente como descreveram. Quem te falou sobre mim? Sua mãe adotiva, Maria Esperança. Ela me contou sobre seus talentos especiais, sobre como você consegue curar com as mãos. Bia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Maria havia vendido informações sobre ela. E o que você quer comigo? Quero te oferecer uma vida melhor. Uma mansão em Santa Fé, roupas finas, educação adequada para uma senhorita. E em troca, você usaria seus dons para ajudar pessoas importantes quando elas precisassem. Pessoas importantes como você? Exatamente. Bia olhou ao redor do acampamento. Viu Mangas Verdes com os punhos cerrados, Nalnish com lágrimas nos olhos, Victório pronto para lutar ao seu lado. Viu crianças que ela havia curado, mulheres que haviam aprendido a respeitá-la, homens que começavam a vê-la como uma líder. Tenho uma proposta melhor, disse ela finalmente. Qual? Você e seus homens vão embora agora e nunca mais voltam. Em troca, não conto para todo mundo como você explora índios nas suas minas de prata. O rosto de Dom Francisco ficou vermelho de raiva. Como você sabe sobre as minas? Tenho meus dons, lembra? Consigo ver coisas que outros não veem.
Na verdade, Biá estava apenas repetindo algo que havia escutado Mangas Verdes comentar com outros guerreiros. Mas funcionou. Você não sabe com quem está mexendo, menina. E você não sabe com quem está mexendo também. Biá estendeu as mãos e suas marcas prateadas começaram a brilhar como pequenos sóis. Os cavalos dos visitantes ficaram inquietos, relinchando e empinando. Vão embora, disse ela, e havia poder real em sua voz. Agora! Por um momento, pareceu que Dom Francisco ia insistir. Mas então, olhou ao redor e viu que estava cercado por guerreiros Apache, determinados a proteger a menina que haviam aprendido a amar. Isso não acabou, disse ele, puxando as rédeas do cavalo. Voltarei com mais homens. Se voltar, respondeu Biá calmamente, vai descobrir que existem poderes neste mundo maiores que todo o seu dinheiro. Quando os visitantes partiram, levantando uma nuvem de poeira vermelha, todo o acampamento se voltou para Biá. Pela primeira vez desde que chegara, ela não se sentiu intimidada por toda aquela atenção. Foi corajoso, disse Mangas Verdes, mas também foi perigoso. Eu sei, mas não podia deixar que levassem terror para nossa casa. Nossa casa? Biá sorriu, tocando o colar de turquesa que brilhava suavemente contra seu peito. Este sempre foi meu lar. Só demorei 17 anos para encontrar o caminho de volta. Mas a ameaça de Dom Francisco havia deixado todos em alerta. Naquela mesma noite, Mangas Verdes convocou um conselho com os guerreiros mais experientes da tribo. Ele vai voltar, disse Ju, o treinador de cavalos. Homens como esse não desistem facilmente. E quando voltar, trará mais soldados, acrescentou Cochilo. Talvez seja melhor mover o acampamento para as montanhas. Fugir não resolve, disse Biá, surpreendendo a todos ao entrar na tenda onde só homens costumavam se reunir. Ele me seguiria até o fim do mundo. Mangas Verdes a estudou por um momento. O que você sugere? Que eu aprenda a usar meus dons de verdade. Se ele quer me levar por causa dos meus poderes, preciso ser forte o suficiente para me proteger. E proteger a tribo também, murmurou Victório, que havia entrado logo atrás dela. Nos dias que se seguiram, Nalnish intensificou o treinamento de Biá. Não eram mais apenas lições sobre plantas medicinais. Agora incluíam rituais antigos, meditação profunda e técnicas para controlar a energia que fluía através de suas marcas prateadas. Guyen conseguia curar à distância, explicou a velha curandeira, enquanto caminhavam pelas montanhas ao amanhecer. Ela tocava a terra e enviava energia curativa para qualquer lugar onde fosse necessária. Como? Fechando os olhos e sentindo a conexão entre todas as coisas vivas. Tente agora. Biá se ajoelhou e colocou as palmas das mãos na terra vermelha. Fechou os olhos e tentou sentir alguma coisa. Por um momento, nada aconteceu. Então, como uma onda suave, ela começou a perceber vida por toda parte. A seiva correndo nas árvores, o coração de pequenos animais batendo debaixo da terra, até mesmo a respiração lenta das montanhas. Consigo sentir, sussurrou ela, maravilhada. Consigo sentir tudo. Agora envie energia curativa para aquela árvore doente ali, disse Nalnish, apontando para um pinheiro com galhos secos. Biá concentrou-se, imaginando energia prateada fluindo de suas mãos para a terra, correndo como um rio subterrâneo até as raízes da árvore. Suas marcas brilharam mais intensamente e ela sentiu algo saindo dela. Quando abriu os olhos, novos brotos verdes estavam aparecendo nos galhos que antes pareciam mortos. Incrível, murmurou Nalnish. Você aprendeu em uma semana o que levou anos para Guyen dominar. Talvez porque o perigo está mais próximo desta vez. Era verdade. Nos últimos dias, caçadores Apache relatavam ter visto estranhos observando o acampamento à distância. Dom Francisco estava planejando algo. Uma tarde, enquanto praticava comunicar-se com os cavalos selvagens, Biá teve uma visão.
Não foi como um sonho. Foi como se ela estivesse realmente vendo algo acontecendo longe dali. Viu Dom Francisco em uma mansão luxuosa, conversando com outros homens ricos. Eles falavam sobre usar poderes de cura para ganhar mais dinheiro, sobre controlar tribos inteiras através de uma curandeira poderosa. Ela será nossa ferramenta perfeita, disse Dom Francisco. Imagine o poder que teremos se controlarmos alguém que pode curar qualquer doença. E se ela se recusar a cooperar? Perguntou o outro homem. Então usaremos as pessoas que ela ama como garantia. Índios são dispensáveis. Biá voltou à realidade com o coração disparado. Correu de volta ao acampamento para contar a Mangas Verdes o que havia visto. Visões também eram um dom de Guyen, disse o velho chefe após ouvir tudo. Isso significa que seus poderes estão crescendo rapidamente, mas também significa que o perigo é real. Ele não vai parar. Então precisamos estar prontos. Naquela noite, o acampamento inteiro se reuniu ao redor da fogueira central. Biá havia pedido para falar com todos. Sei que alguns de vocês têm medo de mim, começou ela, olhando nos rostos iluminados pelas chamas. E entendo. Meus dons são estranhos, diferentes, mas quero que saibam que nunca usaria esses poderes para machucar vocês. Sabemos disso, criança, disse uma mulher idosa. Você curou meu neto quando os remédios não funcionaram e salvou minha égua favorita quando ela estava morrendo, acrescentou um jovem guerreiro. O que quero dizer, continuou Biá, é que esses dons não são meus. Eles pertencem a todos nós. São para proteger nossa família, nossa terra, nossa maneira de viver. Ela se levantou e estendeu as mãos. Suas marcas prateadas brilharam suavemente na escuridão. Dom Francisco acha que pode nos usar, acha que somos fracos porque somos diferentes, mas ele não entende que nossa força vem justamente de nossa união. O que você quer que façamos? Perguntou Ju. Quero que me ajudem a proteger nossa casa. E se for necessário, quero que me ajudem a ensinar a homens como Dom Francisco que existem poderes neste mundo que o dinheiro não pode comprar. O acampamento inteiro começou a aplaudir e gritar apoio. Pela primeira vez desde que chegara, Biá se sentiu verdadeiramente parte de algo maior que ela mesma. Naquela noite, o acampamento celebrou com danças e cantos. Biá havia provado que não era apenas uma menina com dons especiais. Era uma líder em formação, alguém disposta a proteger sua família escolhida. Mas ainda havia mistérios para resolver. Quem era realmente Dom Francisco? Por que Maria havia vendido informações sobre ela? E mais importante, que outros desafios viriam à medida que seus poderes continuassem crescendo? Enquanto observava as chamas da fogueira dançarem contra o céu estrelado, Biá sabia que sua jornada estava apenas começando. Mas agora sabia também que não enfrentaria os desafios sozinha. Se você está ansioso para descobrir o que vem a seguir, comente aqui embaixo. A tempestade chegou 3 semanas depois, mas não era feita de vento e chuva. Você já sentiu que algo terrível estava para acontecer? Quando o ar fica pesado e até os pássaros param de cantar. Biá acordou naquela manhã com um peso estranho no peito. Suas marcas prateadas estavam mais brilhantes que o normal, como se tentassem avisá-la de algum perigo. Do lado de fora da tenda, até os cavalos pareciam inquietos. Algo não está certo, disse ela para Naunish, que preparava chá de ervas com mãos mais trêmulas que o costume. Sinto a mesma coisa, minha neta. A terra está sussurrando avisos. Victório apareceu na entrada da tenda, o rosto sério como nunca. Meu avô quer falar com vocês. Agora! No centro do acampamento, Mangas Verdes esperava com expressão sombria. Ao seu lado estavam Ju e outros guerreiros experientes, todos armados. Nossos vigias nas montanhas enviaram sinais, disse o velho chefe. Dom Francisco está vindo, traz pelo menos 20 homens, a maioria soldados. Biá sentiu o sangue gelar nas veias.
Quando chegarão? Antes do pôr do sol. E o que faremos? Mangas Verdes olhou diretamente nos olhos dela. Isso depende de você, Biá. Eles vêm por sua causa. Se quiser ir com eles para evitar um conflito, nem pense nisso, interrompeu ela, com voz mais firme que nunca. Este é meu lar. Esta é minha família. Não vou abandonar vocês. Então lutaremos, disse Ju, apertando o punho da lança. Não, disse Biá, surpreendendo a todos. Não haverá luta, pelo menos não do tipo que vocês estão pensando. O que você quer dizer? Perguntou Mangas Verdes. Biá tocou o colar de turquesa, sentindo a energia ancestral pulsar contra sua pele. Guyen não venceu seus inimigos lutando contra eles. Ela os venceu mostrando quem ela realmente era. Durante o resto do dia, Biá se preparou de uma forma que ninguém esperava. Em vez de treinar com armas ou planejar estratégias de fuga, ela meditou. Sentou-se no centro do acampamento, de pernas cruzadas, e conectou-se com a energia da terra. O que ela está fazendo? Sussurrou uma das mulheres. Está reunindo poder, respondeu Naal-Nish com orgulho. Poder verdadeiro. As marcas prateadas de Biá brilhavam cada vez mais intensamente. Animais selvagens começaram a se aproximar do acampamento. Veados, coiotes, até mesmo um urso grande que normalmente evitava humanos. Todos ficaram ao redor dela, como se sentissem que algo importante estava para acontecer. Quando o sol começou a se pôr, colorindo o céu de laranja e vermelho, a poeira no horizonte anunciou a chegada dos visitantes indesejados. Dom Francisco chegou exatamente como Mangas Verdes havia previsto, com 20 homens armados, a maioria uniformizada como soldados mexicanos. Mas havia algo diferente desta vez. O próprio Dom Francisco parecia mais desesperado, menos confiante. "Onde está a menina?" gritou ele, ainda montado em seu cavalo caro. "Sei que ela está aqui." "Estou aqui", disse Biá, levantando-se devagar do centro do acampamento. Quando Dom Francisco a viu, seus olhos se arregalaram. As marcas prateadas dela brilhavam como pequenas estrelas e ao redor dela dezenas de animais selvagens formavam um círculo protetor. Até os cavalos dos soldados pareciam inquietos, como se reconhecessem algo poderoso na presença dela. "Venha comigo agora", disse Dom Francisco, tentando soar autoritário, "e ninguém se machucará." "Ou o quê?" perguntou Biá calmamente. "Vai atacar pessoas inocentes para conseguir o que quer?" "Se for necessário, sim." Biá balançou a cabeça com tristeza. "É exatamente por isso que você nunca entenderá o verdadeiro poder." Ela estendeu as mãos e algo extraordinário aconteceu. Suas marcas prateadas brilharam tão intensamente que por um momento pareciam pequenos sóis. A energia que emanava dela era tão pura e poderosa que os cavalos dos soldados começaram a se acalmar e alguns dos homens baixaram suas armas sem perceber. "Você acha que poder é forçar outros a fazer o que você quer?" disse Biá, sua voz carregando uma autoridade que vinha de gerações de sabedoria ancestral. "Mas verdadeiro poder é curar, proteger, unir." "Chega de conversa", gritou Dom Francisco puxando uma pistola. "Ou você vem comigo, ou..." Ele não terminou a frase. No momento em que apontou a arma para Biá, algo incrível aconteceu. Todos os animais ao redor dela, veados, coiotes, até mesmo pássaros, se posicionaram entre ela e o homem armado. Não de forma agressiva, mas como se formassem um escudo vivo. "Ataquem!" ordenou Dom Francisco para seus soldados. Mas os homens hesitaram. Havia algo na cena. Uma jovem cercada por animais selvagens que a protegiam por vontade própria, suas marcas brilhando como estrelas, emanando paz em vez de ameaça, que os fez questionar o que estavam fazendo. "Não vou lutar contra você", disse Biá para Dom Francisco, "mas também não vou deixar que machuque minha família." Ela fechou os olhos e colocou as mãos no chão. Imediatamente, uma onda de energia curativa se espalhou pelo acampamento. Soldados que tinham feridas antigas sentiram-nas sarar.
Cavalos feridos recuperaram a força. Até mesmo Dom Francisco sentiu uma dor nas costas, que o incomodava há anos, desaparecer completamente. O que você fez? Gaguejou ele, descendo do cavalo sem perceber. Mostrei a você o que realmente significa ter poder, respondeu Biá. Não é sobre controlar ou machucar, é sobre curar e proteger. Um dos soldados mais novos baixou completamente sua arma. Senhor, disse ele para Dom Francisco, talvez devêssemos... Silêncio, gritou o homem rico, mas sua voz estava trêmula. Ela é apenas uma menina. Não, disse uma voz grave. Era Mangas Verdes, que se aproximou ao lado de Biá. Ela é muito mais que isso. Ela é o que vocês poderiam ser se não estivessem cegos pela ganância. Eu também era cega, disse uma voz conhecida. Todos se viraram. Caminhando em direção ao acampamento, vinha Maria Esperança. Ela parecia mais velha, mais cansada, mas havia algo diferente em seus olhos. Maria, sussurrou Biá, incapaz de acreditar. Perdoe-me, minha filha, disse a mulher espanhola, lágrimas descendo por seu rosto. Eu te vendi para este homem porque pensei que você seria mais feliz longe de mim, mas estava errada. Como você chegou aqui? Segui o grupo dele. Quando vi quantos soldados ele trouxe, percebi que não queria apenas te dar uma vida melhor. Ele queria te usar. Dom Francisco ficou vermelho de raiva. Você me deve dinheiro, mulher. Recebeu o pagamento. E eu trouxe o dinheiro de volta, respondeu Maria, jogando uma bolsa de moedas aos pés dele. Nossa filha não está à venda. Nossa filha? Repetiu Biá, confusa. Maria se aproximou devagar, como se temesse ser rejeitada. Eu não sou sua mãe de sangue, é verdade, mas te criei, te amei, cuidei de você quando estava doente. Se isso não me faz sua mãe, então não sei o que faz. Biá sentiu lágrimas enchendo seus olhos. Por que nunca me disse que me amava? Porque suas feridas me lembravam constantemente de que você era especial demais para alguém como eu. Achei que merecia algo melhor. Tudo o que eu sempre quis era ser aceita. E você sempre foi aceita. Eu apenas era orgulhosa demais para mostrar. Dom Francisco assistia à reunião com raiva crescente. Muito tocante, disse ele sarcasticamente. Mas isso não muda nada. Ainda preciso da menina. Por quê? Perguntou Biá, se virando para enfrentá-lo. O que você realmente quer? Poder, controle. Com suas habilidades de cura, pode explorar pessoas desesperadas. Pode cobrar fortunas de famílias que só querem ver seus entes queridos curados. Pode usar dons sagrados para ganância pessoal. A voz de Biá ecoou pelo acampamento, carregada de desapontamento e tristeza. Você não entende, continuou ela. Estes dons não me pertencem. Eles vêm através de mim, mas pertencem ao mundo. São para curar feridas, unir famílias, trazer paz. Nunca permitiria que fossem usados para ferir ou explorar. Então você se recusa a vir comigo? Me recuso a ser sua escrava. Mas se você quiser aprender sobre verdadeira cura, sobre verdadeiro poder, pode ficar. Posso te ensinar. Dom Francisco riu amargamente. Ensinar? Eu tenho mais riqueza que você jamais verá. E mesmo assim, disse Biá tristemente, você é o homem mais pobre que já conheci. Por um longo momento, houve silêncio total. Então, um por um, os soldados de Dom Francisco começaram a baixar suas armas definitivamente. Alguns até mesmo se aproximaram de Biá, pedindo permissão para tocar suas mãos curadoras. Seus próprios homens te abandonaram, observou Mangas Verdes. Talvez seja a hora de pensar em suas escolhas. Dom Francisco olhou ao redor e viu que estava sozinho. Até mesmo seu cavalo havia se afastado e agora pastava pacificamente ao lado dos cavalos Apache. Isso não acabou, murmurou ele, mas sua voz não tinha mais força. Para você acabou sim, disse Biá gentilmente, porque você escolheu o caminho da ganância em vez do caminho da sabedoria. Mas se algum dia quiser aprender sobre verdadeiro poder, saberá onde me encontrar. Quando Dom Francisco partiu, sozinho e derrotado,
O acampamento Apache celebrou não com gritos de vitória, mas com lágrimas de alegria. Biá havia vencido sem ferir ninguém, sem derramar sangue, usando apenas a força da compaixão e da verdade. Maria ficou no acampamento naquela noite, conversando com a filha que quase perdeu. Você se tornou algo extraordinário, disse ela. Me tornei quem sempre fui, respondeu Biá. Só demorei para descobrir. Você sentiu a força dessa transformação? Deixe seu comentário sobre essa jornada de descoberta. 6 meses se passaram desde o dia em que Dom Francisco partiu derrotado, e o acampamento Apache prosperava como nunca antes. Você já viu como um lugar pode se transformar quando as pessoas encontram sua verdadeira família? Quando finalmente descobrem onde pertencem de fato. Biá acordou naquela manhã de abril de 1921, sentindo o calor do sol do Novo México contra seu rosto. Suas marcas prateadas brilhavam suavemente, não mais de dor ou ansiedade, mas de contentamento puro. Ao lado de sua cama, Maria dormia tranquilamente. A mulher havia decidido ficar e aprender sobre a cultura Apache. Minha neta, chamou Naunish da entrada da tenda. Temos visitantes, mas desta vez são amigos. Biá se vestiu rapidamente e saiu para ver uma caravana de pessoas se aproximando. Não eram soldados ou comerciantes gananciosos, eram famílias. Algumas Apache de outras tribos, outras mexicanas pobres, e até mesmo algumas famílias americanas que haviam ouvido falar sobre a jovem curandeira. Todos vieram procurar cura, explicou Victório, caminhando ao lado dela. A notícia sobre seus dons se espalhou por centenas de quilômetros. Mas não podemos receber todos aqui, disse Biá preocupada. O acampamento não é grande o suficiente. Então, talvez seja hora de construir algo maior, sugeriu Mangas Verdes, se aproximando com um sorriso raro no rosto envelhecido. Foi assim que nasceu a ideia que mudaria a vida de centenas de pessoas. Nos meses seguintes, com a ajuda de todas as famílias que chegavam, eles construíram algo único. Uma comunidade onde Apache, mexicanos e americanos viviam lado a lado, respeitando as tradições uns dos outros. É como se Guyén tivesse voltado não apenas em você, disse Naunish uma noite, observando crianças de diferentes origens brincando juntas ao redor da fogueira, mas em toda esta comunidade. Biá havia se tornado não apenas uma curandeira respeitada, mas uma líder natural. Ela mediava conflitos entre famílias, organizava o plantio de alimentos e, principalmente, ensinava outros sobre o poder da compaixão. O segredo não está nas minhas mãos, explicava ela para grupos de pessoas que vinham aprender sobre cura. Está no coração. Quando curamos com amor verdadeiro, os dons crescem. E era verdade. Várias pessoas na comunidade começaram a desenvolver pequenos talentos para a cura. Uma mulher mexicana descobriu que podia acalmar bebês doentes com seu canto. Um homem americano percebeu que tinha facilidade com animais feridos, crianças. Apache mostrava uma intuição incrível para encontrar plantas medicinais. Você despertou algo em todos nós, disse Maria uma tarde, enquanto ajudava Biá a preparar remédios. Não apenas trouxe cura, trouxe esperança e trouxe família, acrescentou Victório, que havia se tornado não apenas o melhor amigo de Biá, mas também seu parceiro em tudo, no trabalho, nos sonhos, nos planos para o futuro. A comunidade cresceu tanto que pessoas vinham de lugares distantes apenas para ver como indígenas, mexicanos e americanos conseguiam viver em paz. Alguns chegavam céticos, outros curiosos, mas a maioria saía transformada. Como vocês fazem isso? Perguntou um comerciante que havia passado 3 dias na comunidade. Como conseguem que pessoas tão diferentes se deem bem? Mostrando que somos mais parecidos do que diferentes, respondeu Biá simplesmente. Todos querem ser amados, aceitos, úteis. Quando oferecemos isso uns aos outros, as diferenças se tornam presentes em vez de problemas. Uma manhã,
Quase um ano depois da chegada de Biá, Mangas Verdes a chamou para uma conversa especial. Eles caminharam até a caverna sagrada, onde ela havia descoberto a verdade sobre sua herança. "Tenho algo para te dar", disse o velho chefe, tirando uma pulseira de prata trabalhada do pulso. "Esta pertenceu a Guyen. Meu avô a guardou para o dia em que uma nova líder aparecesse." Quando Biá colocou a pulseira, sentiu uma conexão ainda mais profunda com a energia da terra. Suas marcas prateadas brilharam e, por um momento, ela teve a sensação de que Guyen estava ali com elas, aprovando tudo o que havia sido construído. "Você fez algo que nem mesmo Guyen conseguiu", disse Mangas Verdes. "Ela uniu tribos Apache. Você uniu povos diferentes." "Não fiz isso sozinha. Lideranças verdadeiras nunca fazem nada sozinhas. Elas inspiram outros a serem sua melhor versão." Naquela noite, a comunidade inteira se reuniu para uma celebração especial. Não era apenas sobre cura ou agricultura, era sobre família. Famílias que se formaram não por sangue, mas por escolha e amor. Maria se levantou para falar, algo que ela raramente fazia em público. "Quando entreguei Biá aos Apache", disse ela com voz emocionada, "pensei que estava perdendo uma filha, mas na verdade ganhei uma família inteira." Aplausos e gritos de apoio ecoaram pela noite. "E vocês", continuou Maria olhando ao redor, "me ensinaram que família não é sobre de onde você vem, é sobre onde você escolhe ficar." Biá se levantou ao lado de Maria, suas marcas prateadas brilhando suavemente à luz do fogo. "Quando cheguei aqui", disse ela, "estava quebrada. Achava que minhas feridas me faziam indesejada, diferente, problemática. Mas vocês me mostraram que nossas diferenças podem ser nossa maior força." Ela olhou para cada rosto iluminado pelas chamas. Apache, mexicanos, americanos, todos unidos não por serem iguais, mas por escolherem ser família. "Aprendi que cura não é apenas sobre remédios ou poder, é sobre aceitação. É sobre mostrar para alguém que eles pertencem a algum lugar. E sobre mostrar que todos merecem amor", acrescentou Naalnish, com orgulho brilhando em seus olhos velhos. "Exato", concordou Biá. "Todos merecem amor. Todos merecem uma segunda chance. Todos merecem encontrar seu lugar no mundo." A celebração continuou até tarde, com música, dança e histórias sendo compartilhadas em 3 idiomas diferentes. Crianças dormiam no colo de adultos que não eram seus pais biológicos, mas que as amavam como se fossem. Quando a noite finalmente se acalmou, Biá e Victório caminharam até sua rocha favorita para observar as estrelas. "Você se arrepende de alguma coisa?", perguntou ele. "De nada", respondeu ela sem hesitar. "Cada ferida, cada rejeição, cada momento de dor, tudo me trouxe até aqui, até vocês. E agora?" Biá tocou a pulseira de Guyen, sentindo a sabedoria de gerações fluindo através dela. "Agora continuamos construindo, continuamos mostrando que amor é mais forte que medo, que união é mais poderosa que divisão. E se outros Dom Franciscos aparecerem, então vamos curá-los também. Porque no fundo, gente como ele está ferida, só não sabe que existe remédio." Eles ficaram em silêncio por um tempo, observando as estrelas que brilhavam como as marcas prateadas de Biá, cada uma única, mas todas parte de algo maior e mais bonito. "Sabe o que é mais incrível?", disse Victório. "O quê? Você veio aqui achando que precisava de cura, mas o tempo todo você era a cura que o mundo precisava." Biá sorriu, sentindo uma paz profunda no coração. "Talvez seja assim com todos nós. Talvez todos sejamos curandeiros, só esperando descobrir nossa maneira especial de curar o mundo." E enquanto as estrelas dançavam no céu do Novo México, a comunidade dormia tranquila, sabendo que havia encontrado algo raro e precioso. Um lugar onde todas as pessoas, não importando suas diferenças, eram aceitas, amadas e valorizadas.
3 anos depois, a comunidade de Biá se tornaria modelo para outros assentamentos no oeste americano. Pessoas viajariam de lugares distantes para aprender sobre a Aldeia da Cura, onde indígenas, mexicanos e americanos viviam em harmonia. Visitantes chegavam semanalmente, alguns movidos pela curiosidade, outros pela necessidade real de cura. Biá sempre os recebia da mesma forma, com um sorriso genuíno e mãos estendidas. "Como você consegue curar tantas pessoas?", perguntou um médico de Santa Fé que veio estudar seus métodos. "Eu não curo ninguém", respondeu Biá pacientemente. "Apenas ajudo as pessoas a se curarem. A cura verdadeira vem de dentro." O médico anotou suas palavras cuidadosamente, mas Biá podia ver que ele ainda não entendia completamente. Levou 3 dias observando a comunidade para que compreendesse que a magia não estava em poderes sobrenaturais, mas na maneira como as pessoas se tratavam. "É amor", disse ele finalmente. "É isso que cura. O amor incondicional." "Agora você entendeu", sorriu Biá. Em 1924, a comunidade havia crescido para mais de 200 pessoas. Havia escola, onde crianças aprendiam em 3 idiomas. Oficinas, onde artesãos ensinavam suas técnicas ancestrais. Campos, onde famílias cultivavam alimentos suficientes para todos. Mas o que mais impressionava os visitantes era como conflitos eram resolvidos. Não havia xerife ou juiz. Apenas círculos de conversa onde as pessoas se sentavam e falavam até encontrarem soluções que servissem para todos. "É impossível", disse um político de Washington que veio investigar relatos sobre a comunidade. "Pessoas de culturas diferentes não conseguem viver assim, sem leis rígidas, sem autoridade central." "Então, como explicar que estamos aqui há 4 anos?", perguntou Victório, que agora era reconhecido como co-líder ao lado de Biá. O político não tinha resposta. Passou uma semana na comunidade e saiu transformado, levando novas ideias sobre governança e convivência pacífica. Mangas Verdes, agora com mais de 70 anos, observava tudo com orgulho silencioso. "Guian ficaria orgulhosa", disse ele para Naonish numa tarde ensolarada. "Não apenas orgulhosa", respondeu a velha curandeira. "Ela ficaria surpresa. Biá superou até mesmo os sonhos de Guian." Maria, que agora era considerada uma anciã respeitada da comunidade, havia se tornado especialista em medicar conflitos entre recém-chegados. Sua experiência de ter rejeitado Biá e depois se reconciliado com ela a tornava especialmente eficaz em ajudar outras famílias a superar mal-entendidos. "A culpa que carregava me ensinou compaixão", explicava ela para pais que vinham procurar ajuda com filhos problemáticos. "E a compaixão me ensinou perdão, primeiro comigo mesma, depois com outros." Numa tarde especial de setembro, exatamente 5 anos após a chegada de Biá, a comunidade organizou uma celebração diferente. Não era para comemorar uma colheita ou uma cura específica, era para celebrar o que haviam se tornado juntos. 5 anos atrás, disse Biá, falando para a multidão reunida na praça central que haviam construído, "eu cheguei aqui achando que era quebrada, rejeitada, sem valor." Murmúrios de encorajamento circularam pela multidão. "Hoje olho ao redor e vejo que não era eu que estava quebrada. O mundo estava quebrado. Quebrado em pedaços de desconfiança, medo, preconceito. E nós consertamos!", gritou uma criança fazendo todos rirem. "Sim", continuou Biá sorrindo, "nós consertamos. Não o mundo inteiro, mas nosso pequeno pedaço dele. E provamos que é possível." Ela se virou para olhar cada rosto na multidão. Rostos apache com traços ancestrais. Rostos mexicanos queimados pelo sol do deserto. Rostos americanos com sonhos de fronteira. E rostos de crianças mestiças que representavam o futuro. "Cada um de vocês me ensinou algo", disse ela. "Mangas Verdes me ensinou sobre liderança verdadeira. Naonish me ensinou sobre sabedoria. Victório me ensinou sobre parceria. Maria me ensinou sobre perdão.
Ela fez uma pausa, tocando as marcas prateadas que agora eram consideradas símbolos de esperança por toda a região. Mas a lição mais importante que aprendi é que nenhum de nós precisa ser perfeito para merecer amor. Nenhum de nós precisa esconder nossas diferenças para ser aceito. Podemos ser exatamente quem somos e ainda assim encontrar nossa família. A celebração durou 3 dias. No último dia, Bia e Vitório subiram à caverna sagrada, onde tudo havia começado. As pinturas de Nguyen ainda adornavam as paredes, mas agora havia novas pinturas. Imagens da comunidade multiétnica, símbolos de união entre povos diferentes. Pensa que Nguyen imaginava que sua herança chegaria tão longe? Perguntou Vitório. Acho que ela sabia que plantava sementes, respondeu Bia. Mas nem ela podia prever que tipo de floresta cresceria. Eles se sentaram em silêncio, observando o sol se pôr sobre a comunidade que haviam ajudado a construir. Fumaça subia das chaminés, crianças brincavam entre as casas, adultos voltavam dos campos após mais um dia de trabalho produtivo. Você sabe que isso vai se espalhar, não é? Disse Vitório. Outras comunidades vão tentar copiar o que fizemos aqui. E é isso que eu quero, respondeu Bia. Quanto mais lugares como este existirem, mais o mundo vai entender que é possível viver em paz. E se não conseguirem? E se tentarem e falharem? Bia sorriu, pegando a mão dele. Então vamos ajudá-los. Vamos visitar, ensinar, compartilhar o que aprendemos. Porque cura não é algo que guardamos para nós mesmos. É algo que espalhamos. Mas para Bia, o maior sucesso não estava nos números ou na fama. Estava no fato de que nunca mais uma criança chegaria àquele lugar se sentindo rejeitada. Porque ali todos encontravam sua família verdadeira. Suas marcas prateadas continuaram brilhando pelo resto da vida, não mais como sinais de dor, mas como lembretes de que a verdadeira beleza vem de aceitar quem somos e usar nossos dons para curar o mundo. Aos 93 anos, numa manhã tranquila de primavera, Bia fechou os olhos pela última vez, cercada por uma família que havia escolhido e que a escolheu de volta. Suas marcas prateadas brilharam uma última vez, depois se desvaneceram lentamente, como se estivessem retornando às estrelas de onde vieram. Mas a comunidade que ela ajudou a criar continuou prosperando. E ainda hoje, mais de 100 anos depois, pessoas fazem peregrinações àquele lugar no Novo México, procurando aprender sobre a jovem Apache que provou que amor é mais forte que medo, que aceitação é mais poderosa que rejeição e que todos, absolutamente todos, merecem encontrar seu lugar no mundo. Se essa história tocou sua alma, curta, comente e compartilhe com quem precisa ser lembrado de que todos merecem amor e aceitação.